tem um momento em que isso te pega de jeito. Você está no banho, ou no trânsito, ou deitado olhando para o teto, e de repente vem aquela pergunta silenciosa. Eu tô atrasado? E não é uma pergunta leve. É uma pergunta que vem com um peso no peito, com aquela sensação de que o mundo está andando e você ficou. Você olha em volta e parece que todo mundo chegou. Chegou no emprego certo, no relacionamento certo, na casa certa, na vida certa. E aí você olha para sua vida e sente que está no lugar errado, no tempo errado, na versão errada de você mesmo. Só que deixa eu te perguntar uma coisa, bem direto. Quem foi que decidiu o horário da sua vida? Quem foi que assinou esse contrato invisível dizendo que aos 25 você tem que estar de um jeito, aos 30 de outro e aos 40, aos 40 você já deveria estar resolvido? Porque ninguém te perguntou se você concordava. Só te entregaram um roteiro, um script pronto. E o mais cruel é que esse roteiro vem com uma ameaça embutida. Se você não seguir, você falhou. E você acredita? Você acredita tanto que transforma a sua própria vida numa prova e vive com a sensação de que está sempre tirando nota baixa. Agora presta atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui muda o jogo. Essa sensação de estar atrasado não nasce do tempo, ela nasce da comparação. Você não acorda e pensa, nossa, o tempo passou. Você acorda e pensa, o tempo passou e eu não estou onde eles estão. E eles pode ser qualquer um. Um amigo, um primo, um ex, um influencer, um colega de escola que você nem fala mais, mas aparece no feed com um sorriso e uma legenda tipo gratidão por mais uma conquista. E pronto, seu dia dá uma caída. Porque você começa a fazer aquela conta mental, e essa conta sempre dá errado. Você vê o resultado, não vê o processo. Você vê a foto da casa, não vê os boletos, as brigas, os medos, as renúncias. Você vê a foto do casal viajando, não vê as crises, o silêncio, o desgaste, o a gente precisa conversar. Você vê o cargo novo, não vê o burnout, a síndrome do impostor, o pânico de segunda-feira. Você está comparando a sua vida por dentro com a vida dos outros por fora. E por dentro sempre é mais bagunçado. E aí você perde, sempre perde, porque você está competindo com uma vitrine. E aí o passado vira um tribunal. Você olha para trás e começa a revisitar cada escolha como se fosse um erro imperdoável. Se eu tivesse começado mais cedo, se eu tivesse escolhido outra faculdade, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, se eu tivesse coragem naquela época. Só que tem um detalhe que você ignora. Você está julgando o seu passado com as informações do presente. Você sabe hoje o que você não sabia antes. Enxerga consequências que naquela época eram invisíveis e se condena por não ter previsto o que era impossível prever. E é aqui que Schopenhauer ajuda a colocar um nome nesse veneno. Para ele, a nossa mente tem uma tendência cruel de transformar a vida em dívida, como se a existência fosse uma conta que você precisa fechar com perfeição. A gente sofre duas vezes. Primeiro vivendo, depois se punindo por não ter vivido do jeito certo. E quanto mais você faz isso, mais você sente uma coisa perigosa, paralisia. Porque se você já estragou tudo, então para que tentar agora? E assim nasce o ciclo mais comum e mais silencioso de uma vida travada. Você se sente atrasado, então não age. Não age, então fica mais atrasado. Fica mais atrasado, então se sente pior. E quanto pior você se sente, menos você age. Sem perceber, você passa anos não vivendo, só se punindo. E aqui vem a parte que dói, mas liberta. Muitas vezes você não está atrasado, você está sem direção. Porque quando você tem uma direção clara, o tempo vira aliado. Quando você não tem, o tempo vira inimigo. E Schopenhauer insistia numa coisa que quase ninguém quer ouvir. A maior fonte de sofrimento humano não é não ter, é querer. É esse desejo que nunca termina. É essa vontade que empurra a gente para frente como se a paz estivesse sempre no próximo degrau. E aí você recebe um mapa que não é seu, uma rota pronta, e passa a desejar o que te disseram que é desejável. A carreira certa, a idade certa, a vida certa. E quando você não encaixa nisso, você acha que o problema é você. Só que talvez o problema seja o mapa. Talvez você só esteja tentando chegar num destino que nem é seu. E admitir isso incomoda,
porque é admitir que você viveu tentando agradar uma expectativa que não te pertence. E tem mais, aceitar que ainda dá tempo coloca a responsabilidade na sua mão. E responsabilidade assusta, porque é confortável pensar, já era, eu perdi o timing. Isso dói, mas dá descanso. Porque esse já era, você não precisa se arriscar, não precisa fracassar, não precisa ser julgado, não precisa começar do zero. Você só precisa continuar se sentindo mal do mesmo jeito todos os dias. E tem gente que vive assim por décadas, sempre esperando o momento certo. Como se a coragem fosse cair do céu, como se a vida um dia fosse parar de exigir movimento. Mas deixa eu te contar um segredo que quase ninguém aceita. O momento certo não existe. Existe um momento que você escolhe. E não é papo motivacional barato. É quase o oposto disso. Schopenhauer diria que a vida não entrega um manual, nem um final feliz garantido. Ela te entrega um palco, e o resto é você lidando com a sua própria mente. E recomeçar é humilhante porque parece admitir, eu perdi tempo. Só que sabe o que dói mais? Você perder mais tempo ainda só para não sentir a dor de recomeçar. Porque aí, um dia, você acorda e percebe que o tempo perdido virou uma vida inteira. E aí entra uma confusão que precisa ser resolvida. Uma coisa é estar atrasado. Outra coisa é se sentir atrasado. Estar atrasado é objetivo. Tem prazo, tem entrega, tem compromisso, tem hora marcada. Mas estar atrasado na vida é uma narrativa. E essa narrativa costuma vir do mesmo lugar que Schopenhauer criticava: a comparação e o desejo sem fim. Essa mania de olhar para o outro e concluir que o outro é a medida do seu valor. Atrasado em relação a quê? A uma timeline inventada? A uma lista de metas que alguém colocou na sua cabeça? A uma vida que talvez nem faça sentido para você? Porque olha só, tem gente que chega cedo em tudo e vive infeliz. Casa cedo e se arrepende. Compra casa cedo e se endivida. Sobe na carreira cedo e perde a saúde. E tem gente que começa depois e encontra um caminho que combina com mais maturidade, com mais consciência, com menos pressa de provar algo para alguém. E aqui entra outra sacada que conversa muito com Schopenhauer. Quando você vive tentando provar, você vira escravo da aprovação. Você não vive para existir, você vive para ser visto. E isso te deixa eternamente atrasado, porque sempre vai ter alguém na frente em alguma coisa. E aí vem a pergunta mais honesta. E se você não estiver atrasado e só estiver fora do seu próprio ritmo? Talvez o seu ritmo seja outro. Talvez você precise de mais tempo para entender, para se reconstruir, para se conhecer. E isso não é defeito. Isso é humanidade. Só que tem um medo que te empurra de volta para o desespero. O medo do julgamento. Você não quer ser o atrasado do grupo, o que não deu certo. Só que a verdade é simples. As pessoas estão ocupadas demais com elas mesmas. E mesmo quando julgam, passa. O julgamento delas não paga suas contas, não cura sua ansiedade. Não te dá paz. Então tá. Se o roteiro que te deram não serve, o que você faz? Você faz o que ninguém te ensinou. Você cria critérios seus. Você define o que é progresso para você. Porque talvez progresso não seja casar. Talvez seja aprender a ficar bem sozinho. Talvez progresso não seja ganhar mais. Talvez seja dormir melhor. Talvez progresso não seja chegar lá. Talvez seja parar de se odiar no caminho. E isso é muito Schopenhauer na prática. Reduzir a tirania do desejo, diminuir o barulho da comparação e parar de transformar a vida numa corrida que nunca termina. Quando você muda a régua, a sua vida muda de tamanho. E aqui vai um teste simples. Se ninguém soubesse da sua vida, se não existisse rede social, se você não tivesse como se comparar, você ainda se sentiria atrasado? Ou você só se sentiria em processo? Porque processo é normal, processo é vida. O problema é que te ensinaram que processo é fracasso, que pausa é vergonha, que recomeço é derrota. E não é. Recomeço é coragem. E talvez o primeiro passo nem seja mudar tudo.
Talvez seja só parar de se agredir por dentro. Talvez seja só trocar "eu tô atrasado" por "eu tô recomeçando". Porque uma frase te prende, a outra te move. Você não precisa recuperar o tempo perdido. Você precisa parar de perder o tempo que ainda tem. Você não muda ontem, mas muda o que acontece a partir de hoje. E isso não tem nada a ver com idade, tem a ver com escolha. Então guarde essa imagem. O trem não passou, você só estava olhando para o trem dos outros. O seu ainda está aí. E ele não precisa ir na mesma velocidade nem no mesmo trilho. Ele só precisa ir, no seu tempo, do seu jeito, com a sua cara. Porque no fim, a vida não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar inteiro. E agora eu te pergunto, com toda sinceridade, você vai continuar vivendo como se tivesse perdido ou vai começar a viver como quem ainda pode?